Hoje eu vim trazer uma atualização fresquíssima para vocês. Saiu agora, em 2023, uma atualização do Ministério da Saúde, aquele cartaz do manejo de diarreia aguda, e tiveram muitas alterações importantes. Esse tema é bem frequente, principalmente na sua prova de pediatria. Mas, agora que teve a atualização, com certeza vai cair uma questão desse tema na sua prova. E como tiveram mudanças importantes, a gente vai ter que revisar todo esse protocolo novamente para que você não se enrole em nenhuma questão da sua prova. As alterações se alinham mais agora com as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria e da ESPGHAN. Assim, as orientações agora estão um pouco mais uniformes, sem tanta divergência entre o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Vamos ver? Primeiro ponto, nós tivemos alterações naquela avaliação do estado de hidratação do paciente. Entraram 2 critérios novos, então a gente agora tem a boca e língua para a gente ver a umidade da mucosa e a gente também tem um critério de peso. Então, em relação à boca e à língua, a gente vai ter aqui essa avaliação que se estiverem úmidas, sem desidratação. Se estiverem secas, são consideradas com desidratação. E se estiver muito seca, é considerada desidratação grave, tá? E a questão do peso são os pacientes que estão internados, que começam com diarreia e vômito. Então, a gente deve ter essa variação de peso do paciente. Se não teve variação, não é considerado desidratação. Se tiver uma variação de até 10%, é considerado desidratação. E mais que 10%, desidratação grave, tá? E aí, em relação ao critério do pulso, a gente também teve uma alteração. O pulso continua sendo um critério, mas aqui no plano B, antes, o pulso era considerado fraco ou débil, ainda era estado B. E agora, qualquer alteração de pulso vai ser considerada desidratação grave. Então, se o pulso estiver fraco ou estiver ausente, é grave. Qualquer alteração de pulso vai ser desidratação grave. Gravem isso. Agora nós vamos ver o que mudou em cada plano de hidratação. Então, no plano A, não tivemos grandes mudanças. Ele só foi melhor escrito para que não gere nenhuma ambiguidade de conduta. Então, por exemplo, antes era indicado a gente repor a cada episódio de diarreia. Agora eles colocam a cada episódio de diarreia e vômito, mas isso já era feito na prática. Outra coisa, bebês que têm um aleitamento materno exclusivo, o único líquido a ser oferecido além de leite humano é o soro de reidratação oral. Não pode usar nenhum outro líquido para fazer essa reposição, que na prática a gente também faz isso. Ele especifica também o que é essa piora da diarreia como sinal de alarme. Ele deixa claro que é uma piora da frequência e uma piora do volume dessa diarreia. E outra coisa que ele coloca também aqui na parte do zinco é que ele coloca agora a dose dos 20 mg até 5 anos de idade. Então, de 6 meses a 5 anos de idade. E antes ele não colocava esses 5 anos como limite superior. Mas, na prática, não muda muita coisa pra gente. No plano B, já tivemos uma mudança importantíssima. Primeiro, um detalhe. Antes, aqui em cima, falava o plano B como unidade de saúde. Mas ela não precisa ser unicamente feita no postinho, ela pode ser feita em qualquer outro estabelecimento de saúde. É isso que eles quiseram deixar mais claro agora nessa diretriz. Porque se você estiver no pronto-socorro de um hospital e quiser fazer o plano B, você pode fazer. É um estabelecimento de saúde, só não pode mandar para casa. Outro ponto importantíssimo foi a permissão do uso de antiemético, especificamente da ondansetron. Então aqui a gente tem a partir de 6 meses essa indicação. Caso você esteja fazendo a reposição do plano B e a criança estiver com vômitos incoercíveis que não permitem essa ingestão adequada, a gente pode fazer a dose de ondansetrona. E além disso, se por 6 horas for feito o plano B e a criança não tiver melhora, ela tem que ser encaminhada para internação. Então o número 6 é o número aqui do nosso plano B. 6 horas não melhora, vai para o internamento e a partir de 6 meses podemos usar a ondansetrona. No plano C, nós tivemos mudanças importantíssimas também. A parte da fase de manutenção, que é a mais complicada, você não precisa se preocupar, foi mantida. A parte da expansão já mudou inteirinha, agora ela está muito mais em conformidade com o que a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza. Primeira mudança, em relação à idade. Então, antes, a divisão dos volumes era feita abaixo de 5 anos e acima de 5 anos. Agora, nós vamos considerar 1 ano de idade. Então, abaixo de 1 ano, antes tinha aquela expansão em 30 minutos. Agora não, agora vai ser feito diferente.
A primeira fase da expansão abaixo de 1 ano vai ser em 1 hora e a segunda em 5 horas. Na primeira fase, vamos usar os 30 ml por quilo, na segunda fase, 70 ml por quilo. E agora, não precisa mais ser aquela coisa de só soro fisiológico nos menores. Agora, a gente pode usar tanto o soro quanto o ringer em qualquer uma das idades. Pode escolher. E em relação acima de 1 ano, essa parte aqui é parecida com acima de 5. O que mudou também foi essa questão da escolha. Não precisa mais ser primeiro soro, depois ringer. A gente pode fazer tanto soro quanto ringer em qualquer uma das fases de expansão para qualquer idade. E lembrando que a manutenção continua igual e ela é independente da idade. Não vai acabar essas atualizações? Calma, só mais uma coisinha. Nos pacientes que têm indicação de antibiótico terapia, naqueles casos de disenteria e que tem comprometimento do estado geral, a gente teve uma mudança de escolha dos antibióticos. Então agora a gente tem uma divisão de acordo com a idade. Então, abaixo de 10 anos e ou abaixo de 30 quilos, nós vamos considerar como primeira linha a azitromicina. E se for uma criança abaixo de 3 meses, imunocomprometida, a gente vai considerar como primeira linha a ceftriaxona. Já no caso de crianças com mais de 30 quilos, mais de 10 anos ou adolescentes e adultos, aí sim a nossa primeira escolha se mantém como o ciprofloxacino. A ceftriaxona pode ser usada em qualquer idade que seja uma alternativa para a medicação intravenosa nos pacientes internados. Então fica de olho nesse antibiótico aí. Eu sei que é muita coisa para decorar. A gente estava com essas mesmas diretrizes do Ministério da Saúde desde 2015. Mas agora, como eu falei, as coisas estão mais uniformes. E estudando essa diretriz do Ministério da Saúde, a gente também vai estar em conformidade com a SBP e com a ESPGHAN. E como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer muita questão. Quanto mais você aplicar esse conhecimento novo, mais esses novos números, esses novos conceitos vão entrando na cabeça e você não vai se enrolar no dia mais importante de todos, que é o dia da sua prova. Então, bora estudar!